A paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos da Escola Bíblica Dominical. Voltemos a fazer aqui um comentário da nossa lição, a lição 12 do dia 23 de junho, que tem por título A Nuvem de Glória. O textuário: Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Salmo 57, versículo 5. E a verdade prática: adoremos e louvemos a Deus, pois a sua glória enche os céus e a terra. O texto bíblico está registrado em Êxodo capítulo 40, versículo 34 a 38, e no livro de Números capítulo 9, versículo 15 e 16. O nosso texto bíblico diz: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. E Números 9, 15 e 16 diz: E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo, como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. É o nosso texto bíblico, registrado em Êxodo 40 e em Números capítulo 9. Nós observamos que no comentário da nossa lição é chamado aqui a observação de que o assunto a ser tratado é de se falar sobre a glória de Deus e a nuvem que cobria o tabernáculo. No decorrer de toda a lição, o assunto e tema a ser comentado, então, é isto. Nós temos aqui os itens. O primeiro título diz: A coluna de nuvem, a glória divina sobre Israel. E aí os temas aqui: quando a nuvem cobriu a tenda da congregação, a glória de sua presença, e o item 3, glória no hebraico e no aramaico. Então vemos, no segundo ponto também nós temos o título que diz: A Shekinah que esteve presente nas peregrinações de Israel. E aí
os itens: a glória permanente de Deus, a nuvem de Deus nos montes e desertos, a nuvem se manifestou sobre o propiciatório, e também no título, o título do ponto 3 diz: a nuvem sobre o tabernáculo não era comum. A nuvem permaneceu sobre o tabernáculo. E o item 3, a nuvem não é estática. Nós temos também a conclusão da nossa lição. Então, o assunto a ser comentado é sobre a nuvem. Mas é interessante que, para nossa observação, nós observamos que quando Israel, assim que tem tudo organizado, tudo ordenado por Deus, passado para Moisés, e Moisés passa para o povo de Israel, conforme seria a sua jornada até entrar na terra prometida. Mas é interessante que, ao nosso ver, podia ser uma caminhada, uma trajetória normal, como qualquer caminhada. E quando nós observamos Israel saindo do Egito, fugindo de Faraó, passando pelo Mar Vermelho, foi uma caminhada em meio às pressas, porque era como estar fugindo de um inimigo, porque sabia que se fossem alcançados pelo exército egípcio, eles voltariam e estariam em uma condição pior do que quando de lá saíram. E não era esse o desejo de Deus para o seu povo. Então Deus deu livramento. O mar se abriu por ordem de Deus. Deus operou maravilhas, Israel passou para o outro lado. Agora Deus começa operando de forma que Israel pudesse compreender como nação que para receber o troféu, para receber a promessa, tinha que observar os requisitos divinos. E nós vamos ver então que o texto de Números, nós temos aqui uma citação de Números no capítulo 9 e também Êxodo 40. Mas quando estudamos o texto à luz do comentário da lição, chegamos ao capítulo 3 de Números, versículo 15, e Números no capítulo 1, do versículo 47, o versículo 48 e o 49. Para que se observasse o mover da nuvem, porque a nuvem marcava o momento em que o tabernáculo deveria ser desmontado e a caminhada de Israel tivesse então um início. Então nós vemos no texto de Números 3:15 e Números 1, 47 e 48, os primeiros requisitos
que Deus passa para Israel sobre a separação do povo. Os filhos de Levi não podiam ser contados. Em Números, no capítulo 1, Deus dá uma ordem para Moisés que os filhos de Levi não podiam ser contados, está escrito ali. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: não contarás somente a tribo de Levi. Eles não podiam ser contados. Mas quando nós observamos Números capítulo 3, versículo 15, Deus está falando com Moisés: conta os filhos de Levi, segundo as casas de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 1 mês para cima. Como entender isto? Isto é colocado como requerimento divino, porque Deus queria que todo o seu povo fosse um povo sacerdotal. Mas devido a alguns problemas, devido a alguma situação que não agradou o coração de Deus, Deus trata de forma disciplinar a nação de Israel e separa para si a tribo de Levi. Então a tribo de Levi não podia ser contada, não podia ser numerada. Então Deus está falando para Moisés que não deveria contar a tribo de Levi e numerar a tribo de Levi com as demais tribos de Israel, porque Deus estava separando esta tribo, a tribo de Levi, para o sacerdócio que ele queria ter na terra, para que esse sacerdócio pudesse repassar a sua lei, seus mandamentos, e assim a bênção prometida no Éden pudesse alcançar toda a família. Porque a bênção lá a bênção prometida era que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Isto abrange a redenção de forma prometida. Então a bênção da redenção, para que pudesse ser apregoada, ser anunciada, Deus precisava de um sacerdócio. Então a tribo de Levi enquadra quando Deus observa que toda a nação de Israel começa então a assumir uma posição na terra, mas não enquadra conforme deveria ser, porque tinha que obedecer todos os requisitos. Deus queria ter uma comunhão mais de perto com seu povo, mas lá no monte eles falam no terceiro dia: não fale o Senhor conosco, fale o Senhor com Moisés, e Moisés fala conosco, mas nós, conosco não fale o Senhor.
lá no final do capítulo 20 de Êxodo. Então Deus, ele é um ser inteligente, respeitoso e que considera o livre-arbítrio do homem. E assim ele entende também a situação de Israel. Mas ele trabalha um meio e ele vem, através deste meio, separar para si a tribo de Levi. E como entender isso, então, se ele manda que não se deve contar a tribo de Levi, e ao mesmo tempo ele fala com Moisés que se conte a casa, os levitas nascidos a partir dos 30 dias de idade, a partir dos 30 dias de nascimento. Todo levita deveria ser contado. E aí, nós vemos no capítulo 3, versículo 15, essa ordem: conta os filhos de Levi, segundo as casas de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 1 mês para cima. E aí nós vamos ver que este número foi contado e deram-se o número de 22.300 homens a partir de 30 dias de idade para cima. Então, a partir do primeiro mês de nascimento, o levita foi contado naqueles dias. Mas que linguagem é essa que em Números 1, 47, Números 1, capítulo 1, Números capítulo 1, 47 e 48, os versículos ali, Deus está proibindo que se conte os filhos de Levi. Mas isto é uma linguagem figurativa e há um parecer de ser uma forma de perder a linguagem original. Porque isto quer dizer Deus falando com Moisés: não conte com os filhos de Levi. Não conta com eles, porque eles são meus, são separados para mim, para este trabalho. Com isso, Deus está querendo dizer: não conta com eles para a lavoura, para o rebanho, para o comércio, não conte com eles para a política, são meus. Em um dos versículos de Números, Deus aperta Moisés e diz: incube eles no trabalho que eu estou te falando, que é no sacerdócio, no tabernáculo. Então, Deus tinha para si separado esta tribo. E para que a nuvem pudesse movimentar, tendo um contato direto com toda a nação, era preciso que os levitas então assumissem a sua posição no tabernáculo, nas funções cerimoniais, no sacerdócio dentro do tabernáculo. Outra coisa que chama a atenção para que a nuvem de glória, o texto bíblico diz que no decorrer do dia esta nuvem era como uma nuvem comum,
mas no decorrer da noite era como uma coluna de fogo, coluna de nuvem no decorrer do dia e coluna de fogo no decorrer da noite. Isto nos informa que no dia Deus cuidava de Israel, mas à noite também Ele estava cuidando do seu povo. Existe um versículo de Salmo que diz que o vigia de Israel, ele não dorme, né? Então, o nosso Deus toma conta do seu povo em todo momento. Podemos confiar no Senhor. Em um outro ponto de vista, nós vemos que para a nuvem continuar, Moisés passa algumas informações para o povo, e estas informações vindas de Deus. Aí no capítulo 2 do livro de Números, capítulo 2 do livro de Números, fala de 4 bandeiras. Em outras traduções pode estar como estandarte, bandeiras ou estandarte. Então no capítulo 2 de Números vai falar de 4 bandeiras. E colocamos aqui, numa bandeira estava o nome de Judá, noutra bandeira estava o nome de Ruben, noutra bandeira estava o nome de Efraim, e em outra bandeira o nome de Dan. Dan significa juiz. Dan seria o último agrupamento de tribos a saírem naquela marcha, naquela caminhada. Então a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 2, coloca a tribo de Judá encabeçando aqui nesta primeira bandeira. E a tribo de Judá tinha junto de si a tribo de Isacar e Zebulon. Veja que eram 4 as bandeiras, e cada uma destas bandeiras tinha 3 tribos. Então eram 3 tribos que marchavam de uma só vez. Depois, em segundo lugar, a tribo de Ruben, Simeão e Gade. Então, tendo terminado de marchar a saída das tribos da bandeira de Judá, em segundo lugar entrava a tribo de Ruben, e depois, em terceiro lugar, Efraim, com Manassés e Benjamim. E depois, em quarto e último lugar, a tribo de Dan, Aser e Naphtali. Cada uma marchava no seu tempo. Isso que quer dizer, era dado um tempo para que Deus pudesse ver organização no meio do seu povo. Então, para a nuvem se movimentar, Deus precisava ver que tudo estava de acordo com o que Ele exigiu na sua palavra. Então, cabia aqui obediência. Aqui entrava o respeito entre as tribos. As tribos de Israel tinham que se manter na organização exigida por Deus.
Então eu vejo na Bíblia que Deus é um ser verdadeiramente organizado. Então a nuvem seguia seu papel, mostrando o caminho, a direção, mostrando que a nação de Israel deveria entrar por aquele alvo. Então a nuvem era como um sinal de que a presença de Deus estava certo, Deus estava certo do que estava fazendo com seu povo, em como dar a eles a direção. E eles precisavam então respeitar esta organização. Envolvia isto: respeito, submissão. Não podia ter confusão em meio às tribos aqui, porque uma marchava no seu devido tempo, um tempo para cada um começar a sua marcha. Então levantava-se as bandeiras. Aí nós encontramos isto aqui no capítulo 2 do livro de Números. Então com isto nós tiramos aqui uma reflexão para nós, a igreja de Cristo. Porque tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Não pode haver desorganização na obra de Deus, né? E para o nosso tempo, nós aprendemos com a palavra de Deus. E quando olhamos para a forma como a igreja tem militado no decorrer dos séculos e chegou até este tempo presente, marchando conforme a santa palavra nos diz, uma carreira proposta. E o propósito desta carreira é fazer com que o cristão se livre do mundanismo, do pecado. E neste tempo presente nós observamos como o inimigo tem usado meios para atingir este povo que estão nesta marcha. Então devemos ter cuidado como cristãos para não nos envolvermos com as coisas desta terra. Nada deste mundo pode tirar de nós o alvo que temos. Isto se estamos olhando para a nuvem, porque a nuvem está a cada dia apontando que ao nosso encontro está vindo Cristo para arrebatar a sua igreja. Que nuvem é esta? A nuvem da graça de Deus, a plenitude de Deus em meio ao seu povo através da sua palavra. Hoje vemos que há um aperto, porque há textos na palavra de Deus que, se pregar já é defamar as pessoas devido aos seus comportamentos que confrontam a Deus. Há versículos na palavra que, se for pregado, já é falando que está afrontando, está discriminando, mas isto não é discriminação,
é usar a palavra de Deus para disciplinar, para colocar em correção, porque a palavra de Deus, ela faz com que os pecadores arrependam de seus pecados, e aqueles que estão inflamados com comportamentos malignos possam ser tocados pelo Espírito de Deus, quando a palavra de Deus está sendo pregada na sua íntegra. Mas há esses versículos não pode falar, porque é como discriminar as pessoas nos atos que eles quiseram e escolheram a viver. Mas a palavra de Deus tem que ser pregada a tempo e fora de tempo. As verdades divinas têm que ser ensinada, colocada em pauta, para que as obras do inferno, os poderes maléficos das trevas se sintam abalados, se vejam derrotados pelo poder da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, para que possamos dizer que estamos olhando para a nuvem e que estamos marchando conforme a vontade de Deus na sua nuvem, nós devemos estar também comprometidos assim com a palavra. É a nossa vida com a palavra e a palavra de Deus com a nossa vida. Jesus disse: se a minha palavra estiver em vós, se a minha palavra estiver em vós, então é preciso que a palavra de Deus esteja em nós. E que a nossa vida estando com a palavra de Deus, então somos cristãos verdadeiros. Estamos prontos para a qualquer momento deixar esta terra e habitar nas regiões celestiais. Mas se houver uma desconformidade, a nuvem está caminhando e nós estamos parados. Ou às vezes, não fazendo como Israel, obedecendo às ordenanças e às organizações, né? Deus é organizado e a sua obra também. E a boa organização na obra de Deus é quando podemos olhar para a vida do ministério, para a vida de uma igreja e ver que, na verdade, Deus se faz presente no meio do seu povo. Mas quando começamos a ver escândalos, como o mercantilismo dentro das igrejas, homens sendo chamados para explicar por quê, porque foram apontados, colocados na mídia, defamados. E aí uma briga por causa do dinheiro, né? E isto fere os princípios que a igreja deveria ter com a palavra de Deus. Mas quando olhamos para a palavra, a igreja de Deus, a igreja, aqueles que foram separados, eles não se contaminam. Eles permanecem firmes, porque estamos debaixo da nuvem. Fomos separados, né? Nós fomos separados. Os filhos de Levi,
não podiam me envolver com outra coisa a não ser com o sacerdócio. Paulo também fala para a igreja, né? Pedro fala que a igreja é o povo, a raça eleita, o sacerdócio real. E quando Paulo aplica a sua forma de doutrinar a igreja, ele diz que não devemos nos envolver com os negócios desta vida. Então, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, sua família. A escola bíblica dominical continua sendo uma bênção. Temos o próximo domingo a última lição. E você é convidado a estar sempre indo a escola bíblica dominical, meditando na palavra de Deus, porque é através da palavra que nós continuemos a caminhar debaixo da nuvem. Deus te abençoe. Amém.